Olá pessoal, você sabia que a equação é uma ferramenta matemática poderosa para resolver problemas? Dá uma olhadinha aqui nesse probleminha da balança. O enunciado diz o seguinte: a balança está em equilíbrio e as caixas têm massas iguais. Quanto pesa cada caixa? Já deixa aí a sua resposta nos comentários e a forma como você resolveu esse problema. Resolver a equação do primeiro grau. Então, pessoal, o objetivo desse vídeo é apresentar mais dois métodos eficientes para você solucionar equação do primeiro grau. Então, nós vamos estudar o método algébrico e o método prático. Através deles, você vai aprender a base para encarar qualquer desafio. Pessoal, voltando aqui para a balança, vamos ver como é que funciona essa poderosa ferramenta. Vamos transformar essa situação numa equação. Veja, a massa da caixa é desconhecida. A balança está em equilíbrio, significa dizer que a quantidade de massa que tem de um lado é a mesma quantidade de massa que tem do outro. Portanto, vamos atribuir um símbolo, uma letrinha, para cada uma das caixas. Então vamos usar aqui, por exemplo, a letra Y. Y, Y. Todas as caixas vão ser representadas com essa letra, porque ela tem um valor desconhecido. A balança ela representa uma igualdade, portanto, nós podemos transformar numa equação. Bom, pessoal, então escrevendo uma equação, vamos começar pela igualdade. A igualdade representa a balança. Desse lado aqui nós temos 750 gramas mais Y. E do outro lado nós temos 3Y mais 100 gramas. Portanto, nós podemos perceber que a equação é uma igualdade entre duas expressões algébricas. Então, vamos fazer aqui um resuminho para a gente não esquecer. Para nós termos uma equação, é necessário ter uma igualdade. E também, pessoal, é importante atribuir ao valor desconhecido uma incógnita ou uma letra. Incógnita significa valor desconhecido, ou aquilo que é desconhecido. A incógnita é a nossa letra da equação. Poderia ser qualquer uma, entendeu, pessoal? Mas aqui, como exemplo, nós vamos usar a letra Y. Então, pessoal, agora que nós já transformamos a situação da balança numa equação, vamos lembrar. Aqui nós temos a igualdade, que é a balança. Aqui é o primeiro membro da equação e desse outro lado o segundo membro da equação. Vamos utilizar o pensamento algébrico para poder solucionar e encontrar o valor desconhecido. A estratégia que nós vamos usar é a seguinte: eu vou isolar o Y, a letra incógnita, no segundo membro da equação. Porque, veja bem, esse número 3 que nós chamamos de coeficiente é maior aqui no segundo membro. Então, nós vamos isolar ele desse lado e no primeiro membro vamos isolar a parte numérica até nós obtermos o valor desejado. Vocês concordam que nós podemos começar retirando Y de cada lado? Por exemplo, eu vou tirar Y daqui. Significa que também, para manter a igualdade, eu tenho que tirar a mesma quantidade do outro lado. Veja, pessoal, eu estou tirando uma caixinha de cada lado. Isso não altera o equilíbrio nem a igualdade. Então, nós temos aqui a balança ou a igualdade. 750 mais Y menos Y é igual a 3Y menos Y mais 100.
Veja que eu não alterei a igualdade porque eu estou tirando a mesma quantidade de cada lado. Aqui vai ficar igual a zero. E essa diferença aqui vai ficar 2y. Então, a igualdade vai ficar da seguinte forma. Desse lado, 750. E no segundo membro, nós vamos ter 2y, que foi a diferença, mais 100. Veja que a equação está bem mais simplificada do que do início. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar esse valor de 100 gramas, o peso de 100 gramas desse lado da balança, ou desse lado da igualdade. Daí eu preciso fazer a mesma coisa no primeiro membro. Então eu vou tirar 100 desse lado e vou tirar 100 desse outro. Vai ficar da seguinte maneira. 750 menos 100 é igual a 2y mais 100 menos 100. Pessoal, eu estou tirando 100 de cada lado, então fica tudo igual. 750 menos 100, 650. Aqui vai ficar igual a zero. Sobra aqui no segundo membro 2y. Eu tenho que 2y é igual a 650, mas eu quero saber só o valor de y e não de 2. Então, vocês concordam que eu posso dividir esse lado por 2? E esse lado de cá também eu posso dividir por 2. Vamos lá. 650 dividido por 2 dá 325. 2y dividido por 2, um y só. Portanto, pessoal, a massa de cada caixa é 325 gramas. E esse foi o método de resolução algébrica. Agora nós vamos resolver, pessoal, pelo método prático. Então eu vou reescrever a equação. Aqui eu tenho o sinal de igual. No primeiro membro, 750 mais y. E no segundo membro, nós temos 3y mais 10. Até aí, tudo igual. No método prático, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o y e passar para o segundo membro. Então, vai ficar da seguinte forma. 750 é igual a 3y. O y passa para o segundo membro com sinal de operação inversa. Se temos adição aqui, ele vem como subtração. Mas, pessoal, aqui é 100, perdão. Mais 100. Isso aqui é possível, pessoal, porque na verdade nós estamos tirando a mesma quantidade de cada lado, ou seja, estamos tirando uma caixinha de cada lado. Isso aqui vai ser igual. Aqui 750. Aqui, pessoal, dá 2y, não é mesmo? Mais 100. Bom, pessoal, o próximo passo é passar o 100 para o primeiro membro. Então vai ficar assim. 750, o 100, ele passa para o primeiro membro com sinal de operação inversa. Ele está somando, ele vem subtraindo. Dois y. Pessoal, isso aqui foi possível porque estamos tirando a mesma quantidade de cada lado e não altera a igualdade. 750 menos 100, 650. E aqui nós temos 2y. Bom, agora, o 2 que está multiplicando o y, ele é coeficiente. Todo número que está multiplicando a letra é chamado de coeficiente. Ele está multiplicando, ele vai passar para o primeiro membro
com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então vai ficar assim: 650 dividido por 2 é igual a y. Veja que isso só é possível porque estamos dividindo simultaneamente os dois lados da igualdade. 650 dividido por 2 é 325. É igual ao valor de y. Isso implica dizer que y, ou seja, o valor de cada caixa é 325 gramas. Veja que nós encontramos o mesmo resultado da resolução anterior. Turma, só para lembrar, esse valor 325 é chamado de solução da equação ou raiz da equação. É esse valor 325 que torna a igualdade verdadeira. Mas, prof, será que esse resultado está correto? Como é que eu posso comprovar ou afirmar que esse resultado está correto? Vamos lá. Trazendo aqui a balança de volta, nós encontramos o valor de 325 gramas, que é a massa da caixa. Então, aqui desse lado nós temos 750 mais 325. Vamos ver qual é o valor de massa desse lado da balança. Aqui nós temos 5. 5 com 2, 7. 3 com 7. 1.075 gramas. E do outro lado da balança, nós temos aqui 3 caixas, ou seja, 325 mais 325 mais 325. E também temos aqui 100 gramas. Aqui dá 15, sobe 1, 2, 4, 6 e 1, 7, 3, 6, 9, 10. 1.075 gramas também. Isso significa dizer que a balança está em equilíbrio e que o valor de 375 é a raiz da equação. E aí, você prefere resolver equações utilizando o método algébrico ou o método prático? Deixa aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.